Fala, meus amigos do canal Preocupe, sejam muito bem-vindos a esse canal. A gente está aqui para falar de Superação Milagre da Fé. A gente foi assistir o filme ontem, beleza? E a gente vai falar aqui um pouquinho do filme, a nossa crítica desse filme, como é que foi a nossa experiência com ele, o que é que a gente observou, dar uma nota no final desse vídeo aqui para o filme, beleza? E depois que a gente fizer tudo isso, eu quero saber a tua opinião. Você tem comentários, se você observou alguma coisa que a gente não vai falar aqui, quero saber a sua opinião. E se você gostar desse vídeo, só se você gostar, no finalzinho dele, se inscreve aqui no canal para você acompanhar a crítica de outros filmes, a análise de séries, de trailers. A gente faz muita coisa aqui no canal, então seja muito bem-vindo, beleza? Acorda pra vida, o café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Bom, se você não me conhece, é a primeira vez que você está por aqui, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo ao Play ao Cubo. A gente vai assistir Superação, o Milagre da Fé, essa história que conta, né, cara, ela é baseada em fatos reais, não quer dizer que todos os acontecimentos que você veja, que você esteja assistindo lá, seja de fato verídico, né, cara? O filme é sempre bom a gente falar, quando filmes são baseados em fatos reais, são baseados em fatos reais, não quer dizer que 100% do filme seja verídico. Ele faz adaptações, ele abre algumas concessões para que aquela história seja adaptada para o universo cinematográfico. Aqui, inclusive, não é diferente, beleza? Durante um passeio, né, cara, com os amigos dele por um lago que está completamente congelado, né, cara, durante o inverno em Missouri, né, interiorzão ali dos Estados Unidos, o menino John Smith, de apenas 14 anos, cai durante esse passeio no lago congelado e fica mais de 15 minutos embaixo da água, com aquela água abaixo de 0 graus, com certeza. Ele é salvo e aí esse núcleo que se passa após o resgate do menino, muito dele, inclusive muito desse núcleo dentro do ambiente hospitalar. Esse garoto, então, esse núcleo que envolve o afogamento dele é o núcleo que movimenta toda a história do filme, beleza? Como eu falei, o nome dele é John Smith, tem uma história da família Smith, né, cara? A gente tem a atriz Chris Matt fazendo a Joyce Smith, a mãe do garoto. Ela é praticamente a protagonista após o garoto, né, após o John Smith. Ela é praticamente a protagonista, ela que tá ali sempre chamando a atenção para os núcleos que são principais, os núcleos que envolvem a família. A gente tem também Josh Lucas fazendo Brian Smith. É um pai meio... É bom lembrar que o garoto é adotado, né? Então eles não são pais legítimos do moleque, mas o Brian é quase que um pai ausente ali, né? Em vários momentos ele é importante e relevante para a história, mas ele não é. Ele é um co-participante da história, não tá no núcleo ali principal, envolvido principalmente. Por exemplo, o próprio pastor, o Topher Grace, ele mesmo tem uma atuação muito mais importante, muito mais didática com a narrativa da história do que o próprio pai do garoto, beleza? E a gente tem atores conhecidos, né, cara? A próprio Josh Lucas é conhecido, o Topher Grace também é conhecido, mas Mike Coulter, né, cara, que é o cara que salva ele, o cara que salva ele do episódio no lago, é muito mais conhecido do que talvez todos esses atores. Ele que fez Luke Cage, 2 temporadas de Luke Cage na Netflix. E o filme é muito interessante porque é um filme dentro de um ambiente hospitalar, é um filme sobre um gênero religioso, e eu gosto quando você vai assistir um filme de um gênero diferente. A gente assiste, eu particularmente assisto muita coisa de gênero de fantasia, de gênero de terror, de gênero de super-heróis. Assistir um filme de gênero religioso, em alguns momentos gera até um pouco de preconceito, né, cara, pelas adaptações que o gênero faz, mas eu achei muito interessante assistir esse filme aqui dentro de um gênero religioso, porque apesar dele ser do gênero religioso, ser um filme religioso, apesar também dele começar com o Uptown Funk do Bruno Mars ali no iniciozinho, né, cara, mas ele é um filme religioso, tem várias canções religiosas, tem momentos de oração, o próprio Milagre da Fé, todo esse núcleo é um filme religioso. Eu sou cristão, então é bom você assistir um filme como esse, mas é muito mais interessante, é muito mais até enriquecido pra você quando você assiste um filme desse gênero, que o filme não se nega, né, cara? Apesar de, como eu falei, começar com o Bruno Mars ali tocando, o garoto escutando pra ir pra escola e tal, e ele escuta música hip hop, isso atrai ele. Tem até uma cena dentro da igreja que ele é atraído pela música, porque o novo pastor chama um convidado rapper ali pra fazer uma participação numa música cristã. Apesar do filme ter essas concessões, o filme não nega o seu gênero, ele é religioso. Então quando ele for falar do milagre, ele vai falar do milagre sem ter muita vergonha disso. Quando ele vai falar sobre a oração, sobre o poder da fé, sobre o mover de Deus, tudo isso, apesar de que a própria mãe dele, a Joyce, não tem muitos discursos religiosos, ela tem uma postura de fé, mas ela não tem muitos discursos do tipo, a gente vai fazer, do tipo, a gente vai
desligar as máquinas que fazem o meu filho respirar agora, para que Deus opere, ou para que seja feita a vontade de Deus. Ela não faz isso, ela apenas desliga, manda desligar os equipamentos e fala, né, para que deixe ele lutar pela própria vida dele, né. É óbvio que tem um background de um filme cristão, o mover de Deus, a ação de Deus, o próprio milagre, tudo isso, mas o filme não tem muitos discursos religiosos, então para isso talvez seja uma adaptação para que fique mais leve, para que várias outras pessoas talvez não gostem do gênero sejam alcançadas, mas achei muito interessante. A composição de trilha sonora durante o filme eu achei muito adequada, as cenas sensíveis são muito bem encaixadas, o timeline do filme é muito bem acertado. Eu tive pequenos problemas com o filme, algumas coisas, apenas algumas pequenas coisas me incomodaram, por exemplo, às vezes em que fica muito fantasioso, né? Eles saem da construção verídica e do roteiro teórico, né, cara, e do roteiro assertivo para uma cena muito fantasiosa, como a cena que eles estão do lado de fora do apartamento na noite prévia, o desligamento dos equipamentos do garoto John. Eles estão do lado de fora cantando uma música que fica muito fantasioso aquilo ali, que de fato as pessoas poderiam estar ali apenas orando, mas eles encaixaram uma música ali, Oceans, né, do Hilson. Eles encaixaram uma música ali, ficou muito inadequada com o filme, né, que as pessoas não estavam cantando daquele jeito, muito menos em estilo coral, né, uma pessoa puxando a capela, depois o coral vindo junto, ficou muito fantasioso em alguns momentos. O filme sai daquela linha que ele estava contando uma história assertiva pra você e de repente vira uma coisa fantasiosa. Em alguns momentos ficou assim, alguns momentos em que ele quer dar a entender que a pessoa ouviu a voz de Deus, me pareceu muito sensível o que eles fizeram, da pessoa pensar que era a voz de uma pessoa, mas não identificar previamente, e depois sim pensar que foi a voz de Deus. Gostei do filme, eu acho que se eu pudesse dar uma nota pro filme de 0 a 10, eu daria uma nota 8, tranquilamente. Filme bom, filme familiar, muita gente foi tocada, gente que tem filho, com certeza vai ser tocado mais ainda, né, quando você tem crianças, quando você tem filhos, você vai ser muito mais tocado, você vai ser tocado mais ainda por um filme como esse. E é um filme, inclusive, para pessoas que não são cristãs, que passam algumas outras lições sobre família, sobre amizade, sobre encorajamento, passa algumas dessas lições pra gente, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima, valeu e tchau!